Bom, Robson, sabe, eu tive refletindo sobre o que a gente podia conversar hoje, que poderia ser muito importante, né? Tanto para nós, quanto para todas as pessoas que estão aqui com a gente nesse momento. É muito importante contar para as pessoas sobre as dificuldades que eu tive para me qualificar, né? Porque nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas inseguranças, e de que forma tudo isso é importante que a gente saiba como enfrentar isso. E eu posso contar para eles, que um assunto que você já conhece, já sabe, que é quando eu resolvi fazer um mestrado e eu tinha que entender muito de computação. E eu não entendia nada. Esse universo da tecnologia ainda é, para mim, assim, um grande aprendizado. E eu tive que vencer os meus medos, tive que enfrentar isso. E tive que entender de que forma isso poderia me dar essa oportunidade de construir, dentro daquele universo, um conteúdo para mim, buscar a minha forma de me qualificar. E nós estamos sempre falando de educação, né? A gente vivencia isso, né? Isso é a nossa vida. Mas para chegar aí, nós temos que desenvolver algumas competências e temos que descobrir também como essas competências, elas atuam em cada um de nós, porque é diferente. Então, quando eu fui estudar computação, eu tinha todas as fragilidades possíveis. E eu tive que entender que o aprendizado é uma coisa contínua. Então, até hoje, eu estou aprendendo. A tecnologia me ensina todo dia. E eu tive que descobrir também, dentro dessas competências, qual era o meu perfil. E é importante que a gente possa entender qual é o nosso perfil, qual é o seu perfil. De que forma você aprende. E isso faz com que a gente nos dê oportunidade. Então, na verdade, você está dizendo que você tinha medo? Lógico, tinha medo. Às vezes ainda tenho. Mas o medo faz parte. Quem não tem medo de uma coisa nova, de se aventurar num caminho novo, num caminho diferente? O medo, ele é, ao mesmo tempo que ele assusta, ele é um regulador do próprio organismo. Que quando você se vê numa situação de dificuldade, a primeira coisa que você tem é medo. Né? É medo de avançar, medo de seguir, medo do que eu vou fazer, medo se vai dar certo, medo se... Existem uma série de medos, mas você está me dizendo que além de você ter medo, ainda você enfrentava, você enfrentou o medo. É, porque ter medo não é um problema. Você pode ter medo, até deve ter medo, porque isso te instiga, né? O importante é ter coragem. E aí você, com a coragem, você desperta. E despertar a consciência é colocar você dentro de um trilho que não tem volta, ele só vai. Mas é necessário, e eu acredito assim, para mim, o medo ele não é limitante. O que é limitante é se eu não tiver coragem de enfrentar o medo, de enfrentar as fraquezas. É que, bom, tudo bem, vem o medo, né? E aí você tem que enfrentar o medo. E aí eu me lembrei aqui, quando a Tânia falava, que ela nem sabe que eu vou falar aqui. É para dizer o seguinte, eu me lembro que a Tânia não sabia dirigir. A Tânia resolveu aprender a dirigir, né? E tinha perto do nosso salão, tinha uma senhorinha, ela tinha problema de coluna. Então ela andava praticamente num formato de L. Ela andava. Mais ou menos no formato de L, assim, com as costas abaixadas, né? E ela vinha andando quase que com a coluna totalmente virada. Exatamente uma vovó de um desenho animado. E aí ela parava o carro, em frente a gente tinha um salão na Rodrigues Alves. E aí ela abria a porta do carro, virava de costas e caía sentada no banco. Sentada mesmo, muita dificuldade. E depois que ela entrava, ela fechava a porta, dava a partida e saía embora do carro. E aí a gente sempre vê aqui, eu vou para essa senhora dirige, tem que aprender a dirigir, meu. Né? Mas eu sei que o medo sempre vem, eu também tenho medo de várias coisas, e a questão é que você precisa arrumar uma maneira de enfrentar. E a Tânia enfrentou, aprendeu a dirigir com o nosso saudoso amigo Robertinho, e aprendeu a dirigir, e aí a coisa
seguiu, né? Hoje a Tânia dirige mais do que eu. Então, eu, quando saio com a Tânia, eu saio lendo, fazendo alguma coisa, e ela que dirige o tempo todo, e dirige muitíssimo bem. Se ela não tivesse enfrentado o medo, não teria avançado. E é um momento bom até para a gente falar de medo e coragem, porque o medo, ele faz parte, mas a coragem também, isso que é importante, a gente tem que ter coragem, porque a coragem te desperta a sua consciência e faz com que você possa ajudar você e ajudar as pessoas à sua volta também. Então, todos nós temos crenças limitantes, todos nós temos coisas que nos limitam, nos engessam, mas é importante enfrentar. E para que a gente possa se qualificar, isso é super importante, é inevitável. É inevitável que você possa se fortalecer. Então, nós temos que nos fortalecer, ter coragem e enfrentar isso. E para mim foi um grande desafio. A tecnologia ainda é um desafio para mim, um grande desafio. Nós fazemos um exercício diário, né, de evolução, todos nós, todas as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. É o momento de você trabalhar as suas potencialidades, de exercitar isso para que você possa evoluir, para que você possa crescer, mas também que você possa fortalecer o outro. Então, é muito importante a gente pensar nessa palavra, poxa, eu preciso ter coragem. Nós temos que estimular a coragem, né? Porque o medo, ele tem que existir, ele só não pode ser limitador. Ser limitador é que é o foco que você não pode seguir. Você tem que seguir o foco, tem que ter foco, não pode perder o andamento dos seus objetivos, dos seus propósitos. Você tem que trabalhar a sua mente, estimular a mente de forma criativa, de forma positiva. E isso para tudo que a gente vai fazer, para estudar, para se relacionar, para absorver um novo aprendizado. E aí eu queria dizer para você o seguinte, essa história de você ter receio, não querer não fazer com que as coisas andem para frente e tal, você acaba trabalhando de maneira mecanizada, né? Você fica de maneira mecanizada, você fica preso, e aí essa maneira presa que você fica faz com que você tenha uma limitação. Qual é essa limitação? Essa limitação é que a forma mecanizada que você faz as coisas está ligada a isso que eu estou falando, que é o medo de você mudar. Você tem medo de mudar. Essa é a história. Você tem receio de estudar, você tem medo de avançar, você tem dificuldade de fazer aquilo que você já estava fazendo e mudar. E você fica fazendo aquilo do mesmo jeito. E aí eu comentava com um amigo meu, vou colocar o fone aí. Eu comentava com um amigo meu esses dias e falei para ele uma coisa interessante. Muitas pessoas que eu conheço e que passaram comigo, trabalharam comigo, que eu acabei ajudando e treinando e fazendo a pessoa ter outras oportunidades na vida e tal. E aí a pessoa avança no trabalho, ela avança para poder melhorar as condições do que ela está fazendo. E aí depois que ela vai trabalhar em outro lugar, em outro salão, vai voar a carreira solo, a coisa mais incrível que existe é que as pessoas ficam fazendo a mesma coisa que eu ensinei anos atrás. E aí eu encontro a pessoa, ela está bem, ela está trabalhando, ela está faturando bem, ela está tudo legal na vida dela. Só que ela está fazendo a mesma coisa que ela fazia quando trabalhava comigo. Tem pessoas que fazem até hoje só alisamento. Tem pessoas que fazem até hoje só alongamento. Ela faz uma coisa e outra, mas qual o foco dela? Aquilo que eu ensinei para ela lá atrás. Por quê? Porque você tem medo de mudar. Você tem medo de buscar um novo trabalho, uma nova possibilidade, um incentivo de dar um passo adiante. Então, é sobre essa questão que a gente está falando. E quando a gente fala... Então, isso está relacionado também com ter uma atitude inovadora, né?
Porque habitualmente a gente, o Robson ele tem uma mania, sabe? Quando a gente está no trânsito, sabe o que ele faz? Nós estamos indo por um caminho e habitualmente a gente segue os mesmos caminhos, né? Vou até fazer uma analogia sobre esse ponto de vista, né? De repente ele vira. Eu falo, nossa, Robson, o que aconteceu? Na verdade, ele brinca comigo assim, eu estou fugindo de sequestro. Mas, na verdade, o Robson é uma pessoa que tem muitos insights. E isso tem a ver com a maneira que a gente trabalha a nossa mente. Então, às vezes, você mudar o caminho ou tentar uma coisa nova te desperta para um novo olhar. Você vê coisas novas naquele caminho. Mas eu demorei muito tempo para entender isso e durante muito tempo eu até me assustava com essa mudança. De repente, ele virava do nada e eu falava, nossa, o que aconteceu? Mas é uma atitude que a gente tem que ter, realmente, de ter esse posicionamento de mudar o caminho, buscar coisas novas, ter uma outra atitude, buscar despertar para outras questões, outros olhares, outros momentos, que isso faz também com que a gente saia daquela coisa mecanizada que a gente habitualmente se acomodou a fazer e acha que aquilo dá resultado. Ele dá resultado, mas ele não te dá expansão, ele não te permite outro tipo de voo, né? Não te dá outros olhares, não traz um colorido para os seus olhos. Eu vou plagiar aqui uma coisa que vira e mexe minha mãe fala. Minha mãe, além de ser uma ótima profissional, ela é muito impetuosa. Ela tem uma maneira muito impetuosa de ser. Ela é uma pessoa muito diferente. E aí, quando a minha mãe comenta, eu não vim na vida a passeio. Então ela fala, eu não vim na minha vida a passeio. Significa que mesmo fazendo aquilo que te dá dinheiro, aquilo que você, de certa maneira, gosta, te agrada, satisfaz você precisa evoluir, você precisa construir uma história, você precisa ser feliz. E se você não pensar nessa frase que a minha mãe fala, que ela não veio na vida a passeio, ela veio para ser feliz, veio para se divertir, veio para fazer o que tinha que ser feito, né? Inclusive rompendo as barreiras do que pode se julgar certo ou errado, mas o que importa é que na visão dela, pessoal, né, ela não veio na vida a passeio. Ela está fazendo aqui o máximo que ela pode para ser feliz. Então, se você está trabalhando, você precisa pensar nisso. Fazer a mesma coisa, quanto isso te dá prazer, né? Porque pode até te dar dinheiro, mas precisa, antes de tudo, te dar prazer. E aí a gente pode falar de um outro ponto interessante, que as pessoas, de um modo geral, elas pensam muito em preço, né? Elas pensam muito que o preço, por exemplo, é uma maneira que ela tem de seduzir a cliente, né? Elas querem usar o máximo possível daquele valor que ela pratica, aquele preço baixo que ela pratica, para que ela possa fixar. As pessoas vêm aqui porque o preço é baixo, eu cobro um preço legal, eu cobro um preço pequeno, e aí as pessoas vêm. E aí você acaba trabalhando muito que nem um louco, que nem um doido desvairado, e não tem tempo para ser feliz, não tem tempo para se divertir, não tem tempo para usar o que você está ganhando, ou até para ganhar mais mesmo, porque às vezes você cobra barato para ter muita gente, trabalha muito que nem um louco e não dá conta, muitas vezes, de pagar suas contas, porque o preço é pequeno, e aí não sobra nada para você fazer. Então, volume de pessoas no seu trabalho não significa que você está em alta. Significa que tem muita gente lá usando o serviço, às vezes porque está muito barato, às vezes porque é rápido, mas o que a gente está falando é que precisa criar uma relação, né? Uma relação de proximidade, porque senão você fica só naquilo que nós chamamos de... Você só enxerga aquilo que é óbvio, né? Você não vê nada adiante, você só enxerga o que é óbvio. Eu vou contar uma história e veja se você concorda comigo. Quando você faz um curso, eu fiz um curso de mechas, e aí você procura o cara que faz um curso bem de mechas, um cara que é bom em mechas, faz um trabalho excelente de mechas. É legal, é muito legal. Só que hoje você está fazendo as mechas do seu salão.
Mas aquele cara que é incrível, maravilhoso, sensacional, eu bato palma, porque faz um trabalho lindíssimo mesmo, e eu reconheço quando profissionais trabalham de maneira muito especial, mas ele já está pensando numa outra coisa, sabe por quê? Porque ele não vai ficar no óbvio. Se ele ficar fazendo mecha, ele ensinou todo mundo a fazer mecha. E agora? Ele vai continuar fazendo mecha? Ou seja, ele vai dividir o mercado com o que ele ensinou? Lógico que não. Então ele está pensando em outra coisa. Isso significa enxergar além do óbvio. Então a gente não pode pensar no óbvio, tem que pensar em tudo. Você precisa enxergar além do limite. E sabe o que é enxergar além do limite? Durante muito tempo a gente refletiu sobre isso, né? É como você ter o terceiro olho. Sabe aquele terceiro olho que o hindu trabalha? É isso que a gente precisa pensar para sair do óbvio. Eu tenho um terceiro olho. Todos nós podemos trabalhar o terceiro olho, que é abrir a mente, que é poder criar novas possibilidades. Terceiro olho é para que você dê valor aos seus insights, que você descubra quais são os seus medos e trabalhe seus medos com coragem, com todas as potencialidades que você tem, porque todos nós temos potencialidade. Isso é um treino do cérebro, né? Até hoje é um assunto muito em alto, mindset, que é você exercitar o seu cérebro nas suas potencialidades. Então, todos nós temos que pensar isso. Né? Nem todo dia a gente acorda com o sol brilhando aqui dentro. Eu adoro falar isso, porque é a maneira como a gente realmente é. Tem dias que a gente tem um verão dentro de nós, tem dias que nós temos um inverno dentro de nós. Então a gente tem que pensar que, assim, como os hindus pensam, né? Eu tenho o terceiro olho, ele me dá inteligência, ele me dá coragem, ele me prepara, ele me coloca no foco, ele me tira da zona de conforto. Ele vai me fazer alcançar os meus propósitos, os meus objetivos, que todos nós temos. Porque, assim, a gente sonha, mas o sonho a gente acorda dele. Então, nós temos que tornar o sonho uma realidade, um objetivo, um propósito. A gente está falando sobre essas coisas que é uma provocação para vocês, né? A gente sabe que, às vezes, o que parece medo pode ser falta de foco. Às vezes, o que você não tem é foco. Né? Às vezes você precisa só encontrar alguma coisa para você focar. Então, quando a Tânia fala que eu sou inquieto, tal, não sei o quê, na verdade, assim, eu foco em coisas diferentes. Porque à medida que eu consigo pensar em coisas diferentes, eu consigo trazer mais vida para a minha vida. Eu consigo ser mais feliz, mais contente. Quando eu fico pensando em coisas que eu já fiz, eu fico dando risada sozinho. Sabe por quê? Porque são tantas coisas bacanas que fazem bem. E aí eu olho para a Tânia e falo, nossa, que legal isso que ela está fazendo. Eu olho para as pessoas à minha volta, o Alexandre, o Ardoni, eu olho para a Renata, que está dizendo aqui que teve tanta dificuldade, mas está enfrentando as aulas EAD que teve que acontecer. O Rodrigo, né? O Rodrigo faz um trabalho lindíssimo, um trabalho maravilhoso, tem um trabalho incrível de postura profissional. Então, assim, fazer a mesma coisa não dá. O que eu estava dizendo é, as coisas vão voltar a funcionar. E as clientes não voltarão no mesmo ritmo que elas iam. Ou seja, você atendia, 100 clientes por mês. Você vai atender 30 agora. Então, 100 clientes por mês, te dá a média de 3, 4 clientes por dia. Agora você vai ter uma por dia. E aí, com aquele preço baixo que você praticava, como é que você vai fazer? Porque o seu faturamento hoje está zerado. Mas quando voltar, ele vai voltar 30% do que você ganhava. Como é que você vai fazer? Então, o que a gente está falando é que quando você olha, foca, tenta sobrepor, passar por cima do medo, deixa de ficar paralisado e segue adiante, o que vai acontecer é que você vai encontrar um novo momento. Mecanizado, paralisado, preço e volume. É isso que a gente está provocando você, que você precisa. Não. Você merece, é mais do que precisar. Precisar você precisa ir ao toalete, você precisa comer, você precisa se movimentar. O que eu quero de você? É levar para vocês uma esperança daquilo que você pode viver, daquilo que você pode fazer. Esse é o momento também que nós temos que trabalhar
a escuta ativa, né? Ser um ouvinte ativo. O que é isso? Isso é uma forma de comunicação que a gente vai estabelecer. Você entende que agora, é o momento das lives, né? As lives está tornando nós, cada vez mais, um ouvinte ativo. Mas quando você trabalha isso com a relação com o seu cliente, e hoje isso vai ser muito importante, porque nós vamos atender num volume bem mais restrito e bem mais relacional, mais próximo, isso é você ter generosidade, é você escutar, é você decupar toda a sua relação com as pessoas. Elas mudaram e elas não vão voltar para trás. Então, do mesmo jeito que vocês estão aí nos escutando, é como o mundo está se direcionando. Nós vamos ter que exercitar esse momento como escutar com generosidade, compartilhar, degustar dos nossos relacionamentos com delicadeza, com percepção, com atividade diferente. Porque nós somos pessoas diferentes. Tem aqueles que falam muito, tem aqueles que falam pouco, tem aqueles que não falam, né? E que não estabelecem relação com seus clientes. Mas nesse momento, o mais importante é entender que existe uma forma que a gente pode ampliar o nosso relacionamento com essa escuta ativa, ser um ouvinte ativo, ter delicadeza para poder entender o cliente e expressar o que ele está te contando. Fazer essa percepção e essa ligação. Isso não é só com o cliente, porque assim, isso são com as pessoas com quem a gente convive. Nós temos que aprender a escutar. E esse momento está fazendo com que a gente exercite cada vez mais essa relação de ouvinte. E isso faz também com que a gente saia de uma zona de conforto, não é, Robson? Porque é confortável a pessoa sempre se posicionar da forma que ela está habituada. Ou falando muito, não deixando o outro falar, ou escutando muito e não se abrindo para criar relações de empatia. Então, como é que você se comunica? Como é que você escuta? Como é que você degusta das pessoas, dos seus relacionamentos? Isso é muito importante nesse momento. Isso cria bons hábitos. Isso estimula e desperta você vivenciar as pessoas. Você entender um pouco mais, com mais delicadeza. Olha que interessante, né? Quanto mais você é ativo para escutar o que as pessoas falam, mais você está preparado para evoluir. Porque eu nunca dormi e acordei com uma ideia na cabeça. Quem pensa isso está enganado. Mas como eu escuto muito o que a cliente fala o tempo todo, eu estou sempre escutando o que a cliente está falando, eu tenho sempre uma chance de fazer coisas melhores, porque ela que vai comprar o trabalho de mim. Se eu escutar ela falando, eu consigo fazer alguma coisa que ela está pedindo para mim, nas entrelinhas. Sabe quando a pessoa vai até o psicólogo e começa a conversar com o psicólogo, começa lá a encontrar coisas interessantes e tal? Isso acontece porque a pessoa está literalmente pedindo socorro. E quando você tem esse socorro, quando você encontra essa situação de diferenciação, faz com que você possa muito mais e melhor entender como a gente pode encontrar momentos de novas oportunidades através da escutativa que eu faço da cliente. Como é que eu posso trabalhar e fazer alguma coisa que seja nova para o mercado de beleza? Eu sonho com isso? Não. Eu tenho uma escutativa, eu fico prestando atenção nas pessoas, eu escuto muito bem, e aí fica mais fácil de eu produzir coisas que vão levar as pessoas a consumir uma coisa que ela mesma me pediu. Foi ela que me pediu. Né? Foi ela que me pediu, foi ela que me deu aí o sinal do que eu tinha que fazer. Então é mais ou menos por esse caminho que a gente segue, né? Não dá para a gente ignorar as coisas e achar que a gente sabe tudo, ou que a gente já fez tudo, ou que a gente não tem mais nada para a gente fazer, né? Você acha? O que você...
pensa a respeito? Não, com certeza, a gente tem que enfrentar, todos nós temos que identificar as nossas fragilidades e não se preocupar com as fragilidades, porque todos temos, mas sim identificar as potencialidades, que nós também todos temos, e cada um cresce e tem que entender qual é o seu ponto, qual é o seu timer, de que forma você vai estimular. Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu sou muito mais observativa, muito mais calada, e eu desenvolvo as minhas competências de forma diferente. E isso não quer dizer que eu sou mais ou sou menos competente. Nem você é mais ou é menos competente que nós ou que qualquer outra pessoa. É só a oportunidade que nós damos para nós mesmos de poder enfrentar isso e fazer com o limão, né, várias limonadas, né? Exatamente. Que é exatamente isso. Né? É você perceber onde é o seu timer, onde é o seu ponto e como você vai trabalhar com ele. Cada um trabalha da sua forma, mas você tem que se conhecer, você tem que enfrentar, tem que ter foco, né? Tem que entender que o dia que você não está tão motivado, o que é que vai fazer com que a sua mente relaxe e que possa trazer criatividade? Ler um livro, assistir um filme. De que forma você se inspira? Inspirar também é bom. Você precisa, todo mundo precisa, a gente precisa disso, de buscar inspiração. E saber também aquilo que nos faz bem. Porque é isso, quando o Robson falou lá atrás, no começo, né, sobre felicidade, por que hoje todo o universo educacional se preocupa em argumentar e em trazer para todos os momentos a palavra felicidade? Porque nós somos feitos para sermos felizes. E temos que encontrar em tudo que a gente faz prazer, alegria, felicidade. E no momento que a gente não está tão bem, está triste, ou está perdendo foco, tem que buscar aquilo que te faz bem.